Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa segunda teleaula. Para quem não se lembra, eu sou o professor Valdeci Araújo e nós já começamos as nossas conversas na aula anterior para falar sobre os métodos quantitativos. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar, na nossa segunda aula, falar da estatística descritiva e vários assuntos que vão envolver essas informações. Entre elas, nós vamos analisar um pouco de média, moda, mediana e levando em consideração também as informações que nós tratamos lá na primeira teleaula. Lembra, a gente falou sobre as funções, tinha a função afim e a função quadrática. Nós verificamos os dados da matemática, que tinha uma relação direta ali com a tomada de decisão nos dados da contabilidade. Então, para a gente montar os nossos gráficos, para verificar qual é aquele momento em que a empresa ela tem uma quantidade de vendas e a partir daquele valor ela tem lucro e abaixo daquilo ela ainda tem que pagar todos os seus gastos. E nós analisamos cada uma dessas informações e hoje nós vamos entrar um pouco mais para falar um pouco sobre os métodos quantitativos, entender um pouco mais sobre população, o que é uma amostra. E depois, com esses dados, nós vamos analisar uma empresa, né? São 30 mil funcionários, esses 30 mil seriam a população, mas a gente vai pegar uma amostra disso, seriam uns 20 funcionários, e trabalhar esses dados aí para entender um pouco mais sobre a satisfação dos funcionários, também e alguns dados com relação a cada um deles. Nós vamos tratar de cada um deles, vamos verificar já o nosso resumo, o que a gente pretende verificar hoje, que é conhecer aqui as principais técnicas de amostragem, interpretar informações aqui que são apresentadas em tabelas, vamos ver vários gráficos aqui de coluna, de barra, de pizza, entender as medidas de posição e também medidas de dispersão. Já o professor vai falar um pouco mais sobre isso. Então, entender aqui, ó, amostragem, métodos tabulares aqui, métodos gráficos e as duas medidas que vão fazer parte da nossa aula de hoje. Então, quando a gente fala sobre medidas de posição, envolvendo média, moda, mediana e as medidas de disposição, que seria o desvio padrão, coeficiente de variação e a variância. Nós vamos entender como fazer o cálculo de cada uma dessas informações e também, é claro, são dados que nós tratamos nessa aula e depois, na aula que vem, nós vamos verificar esses gráficos de dispersão, como eles são representados. Então, hoje, nós calculamos, entendemos, vamos verificar conceito e tudo mais, que vai ser um dado muito interessante para a nossa próxima teleaula. Essa teleaula ela vai falar sobre alguns testes de hipóteses, né? Já é uma parte um pouco mais apurada dos métodos quantitativos, mas tudo depende do que a gente aprende hoje e esses dados que nós vamos levantar para que dê condições realmente para a gente consiga resolver a nossa terceira teleaula. Tudo bem? O nosso convite de estudo, ele já está trazendo aqui para a gente a seguinte informação. Então, nós temos aqui, ó, a estatística moderna é uma tecnologia quantitativa para a ciência experimental e nós temos a informação que é observacional e que permite avaliar aqui, estudar algumas incertezas e os seus efeitos no planejamento e também a interpretação de experiências e de observações, fenômenos da natureza e também da sociedade. Então, com base em vários dados que são apresentados aí pela estatística, a gente consegue trabalhar da seguinte forma: nós vamos fazer a coleta interessante desses dados e depois fazer a interpretação, tá? A gente vai entender que essa coleta também ela tem que ser feita com uma certa responsabilidade, né? Essa amostragem também, ela tem que ser uma amostra que represente a população de uma forma bem adequada para que os dados eles sejam dados confiáveis lá no final. Vamos ao nosso vídeo de abertura da nossa aula de hoje. Olá, estamos começando a segunda unidade de métodos quantitativos. No mundo da gestão de negócios, na gestão pública ou mesmo no nosso dia a dia, existem muitas informações ocultas que podem ser reveladas por meio da coleta e interpretação de dados. Este é o propósito da estatística descritiva. E como fazemos para revelar o oculto? Essa é a parte mais interessante. Alguns métodos estatísticos são capazes de nos levar a valiosas descobertas. Para isso, são necessários alguns passos. Para te dar uma ideia do que vamos ver nessa unidade, imagine, por exemplo, um achocolatado.
Talvez você não saiba, mas na produção dele, além dos nutrientes, também é acrescentada uma boa dose de estatística descritiva. A empresa produtora precisa saber com quem deve falar em suas propagandas e para quem vende. Que tipo de pessoas compram seus produtos? Quem consome? Há novos mercados promissores? Os clientes estão satisfeitos com nossos produtos? Essas perguntas definem o que pesquisar e os objetivos de uma pesquisa estatística. E qual o primeiro passo para começar essa pesquisa? A coleta de dados. Mas certamente você já se deu conta de que o achocolatado está presente em muitos lares. Bem, são milhões. Aí que entram as técnicas de amostragem, coletando respostas de um conjunto de pessoas em vez do todo. A utilização da estatística descritiva já começa aí. Como fazer que a amostra seja representativa dos milhões de consumidores? Aguarde nessa unidade! E depois de feita a coleta de dados? Esse é o truque. Como apresentar os resultados? Nessa unidade também vamos ver isso. Técnicas de organização dos dados coletados. E você vai aprender a mágica de transformar as informações em tabelas e gráficos. Uma das formas de fazer o emaranhado de dados ganhar forma e significado é sintetizar o conjunto com as medidas resumo, também chamadas medidas de posição. Estamos falando da média, da mediana e da moda. Elas dizem muita coisa sobre os dados e de forma sintética. Mas cuidado para não cair no conto do vigário. Veja esse cartoon. Na média, esse sujeito está bem. Na média. Pois é, antes de interpretar essas e outras medidas, precisamos ver se elas realmente dão uma boa interpretação da situação. Por isso que você deve aprender também técnicas de mensuração da variabilidade de um conjunto. Vai ser a hora de calcular o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação. Essas são algumas medidas de dispersão. Muito bem! Com esse conhecimento em mãos, podemos resolver inúmeros problemas ou fornecer caminhos para soluções. Essa área da estatística, a descritiva, é a que vemos no dia a dia, nos jornais, revistas, em forma de gráficos e tabelas. Essas ferramentas são utilizadas para estudar preços e pacotes de operadoras de celular, pesquisas de voto em eleições, medições da saúde pública, previdência, o censo do IBGE e até o desenvolvimento de viagens espaciais e a embalagem do achocolatado que você ou seu vizinho toma. Dê uma pesquisada na internet e veja, por exemplo, como a análise estatística pode prever surtos epidêmicos, como é usada no aprimoramento de produtos agrícolas ou como ajuda a elucidar a confusão atual sobre o clima com dados e previsões. Como relatórios de gerenciamento são elaborados tanto no governo quanto na iniciativa privada. Conheça um pouco mais se informando e aí, pratique! Com a SGA dessa unidade. Nela, você deve assumir a posição de um funcionário de uma grande empresa que vamos chamar de M. E você é incumbido de fazer uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários dessa empresa. O prazo para a pesquisa é de 1 semana. O que fazer? Esse é um trabalho para você nas SPs dessa unidade. Você vai ser desafiado a fazer um roteiro para coleta de dados, a escolher a melhor forma de apresentar as respostas, como sintetizar os dados com as medidas de posição e vai poder calcular a variabilidade dos dados com as medidas de dispersão. Faça a mágica acontecer! Eu fico por aqui, agora é com você. Acesse o livro didático, as videoaulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão. É um excelente material para você se tornar um excelente profissional. Não tenha dúvida. Até mais! Muito bem, nós vamos analisar dados, vamos fazer uma demonstração adequada dessas informações. Vamos gerar dados envolvendo média, moda, mediana, depois falar sobre desvio padrão, falar sobre a variância e coeficiente de variação. Tudo hoje. É interessante também que algumas informações que foram tratadas lá na nossa aula atividade, ela tem uma relação direta com o que nós vamos
conversar hoje aqui, principalmente a amostragem estratificada, que está relacionada àquele primeiro exercício lá. Nós vamos fazer um passo a passo aqui para vocês entenderem muito bem. Mas para a gente continuar as nossas informações, alguns conhecimentos básicos, eles são interessantes. Vamos verificar aqui no quadro esses conhecimentos da matemática básica. Envolve as operações, como nós já vimos na aula passada, né? Operações como soma, subtração, multiplicação e divisão. As expressões, tanto expressões algébricas como as expressões numéricas, e noções primitivas aqui como conjunto, que nós vimos também, elemento e também pertinência. E é interessante também a gente saber sobre o cálculo das porcentagens, né? Quando a gente vai fazer as nossas somas e as apresentações lá, a gente utiliza a forma centesimal, porém, quando nós vamos fazer as apresentações no nosso gráfico, nós temos essas informações através de porcentagem mesmo. E aí nós vamos ver isso numa demonstração lá. Eu quero saber a quantidade de homens e mulheres que fazem parte dessa minha amostra. Eu posso utilizar um gráfico de pizza, por exemplo, para mostrar esse valor utilizando as porcentagens. A gente pode selecionar esses dados utilizando uma planilha eletrônica ali, o Excel. Ele já gera uma tabela para a gente faz a seleção desse dado, mas a gente precisa determinar também qual seria a melhor forma da apresentação dessas informações. Quanto às atividades de hoje, vamos ver mais detalhadamente o que nos cabe fazendo. Então, nós vamos aqui, olha, imagine que você é um funcionário de uma grande empresa, a empresa vai ser denominada como empresa M, e foi incumbido de realizar uma pesquisa aqui para determinar o perfil de 30 mil funcionários. O relatório final dessa pesquisa deverá conter informações pessoais como idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, raça, também informações sobre a satisfação em relação às condições de trabalho e também com relação à remuneração. Considere que o prazo estipulado para a realização dessa tarefa ela seja uma semana, então a gente tem um prazo apertado para levantar esses dados. Nesse ponto, algumas dúvidas devem ter surgido, entre elas nós podemos mencionar: o que exatamente eu devo pesquisar? Como fazer essa pesquisa? O tempo será suficiente para pesquisar todos os funcionários? No caso negativo, o que fazer? E como apresentar os resultados obtidos dessa pesquisa? Esse vai ser o nosso objetivo nessa nossa aula, que é analisar todas essas informações e apresentar esses dados de uma forma satisfatória. Uma pessoa, qualquer leigo, pode fazer uma análise e conseguir chegar no resultado e também tomar decisões com base nessas informações. Tudo bem? Vamos lá, vamos já começar, vamos falar sobre a nossa primeira situação problemas. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Ok, vamos analisar a nossa primeira situação problema. Então, nós temos aqui como fazer o planejamento desses dados. Então, já está a informação aqui, a gente vai ter que verificar algumas dessas informações e a gente vai detalhando. E qual seria a forma? O primeiro passo seria entender um pouco mais sobre a nossa problematização aqui. Então, o que seria uma população? Então, é um dado interessante, né? Uma população ela vai ser o conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum. Então, eu posso ter uma quantidade de elementos aqui, e esses elementos vão fazer parte da minha população, mas
interessante, tem que ter características comuns. Então, se eu vou fazer levantamento de determinados dados, eu vou procurar um público realmente que esteja relacionado a esse fato. Eu quero saber sobre a possibilidade e intenção de votos. Eu tenho que falar com as pessoas realmente que votam. Então, essa seria a característica comum entre as pessoas que vão fazer parte da minha população. Porém, eu tenho uma amostra. A amostra é qualquer subconjunto dessa população. Esse subconjunto também, quando eu vou fazer a verificação de algumas dessas pessoas que vão fazer parte da minha amostra, essa amostra também, ela precisa ser uma amostra que representa a realidade de toda a minha população. Então, eu preciso ter características nessa amostra que seja uma característica relevante para que ela dê segurança também para os dados que serão apresentados. Quando a gente fala na questão da população, sobre uma eleição, por exemplo, talvez você já tenha participado de algum tipo de pesquisa, né? São vários, né? Algumas são feitas lá na rua, por amostra, por telefone. Então, gera-se uma quantidade. É claro que para fazer uma verificação de toda a população, talvez ela possa ficar um valor muito alto e essa impossibilidade financeira, talvez, ela pode exigir que seja verificada uma amostragem, mas essa amostragem precisa representar a população. Então, esse seria o nosso primeiro dado. Como nós vamos trabalhar com uma empresa que tem 30 mil funcionários, o nosso foco vai ser analisar somente 20 funcionários, mas esses 20 funcionários sempre, o professor tem que deixar claro para vocês, eles precisam realmente representar a população geral e aí nós vamos analisar cada uma dessas informações. Continuando ainda, já que a gente já entende um pouco sobre população e também entende um pouco sobre a amostra, nós temos as variáveis. Quando nós estudamos uma população, estamos aqui interessados em suas variáveis e nos possíveis valores que elas podem assumir. Então, nós temos variáveis. Elas podem ser tanto quantitativas, e essas quantitativas elas se dividem em discretas e contínuas, e também as qualitativas, que são as ordinais e também as nominais. Professor, mas para a gente detalhar isso, para entender um pouco de cada uma dessas informações, então nós vamos primeiro conceituar. Variável quantitativa. Então, a gente está falando sobre quantidades aqui, nós teremos a discreta. É aquela que, em geral, assume valores inteiros ou um número finito de valores que são bem definidos. Então, finito é porque nós temos um valor que vai apresentar um fim. E depois nós temos a variável qualitativa contínua também, aquela que pode assumir qualquer valor inteiro ou não, ou seja, eu posso ter um número decimal, também não tem problema, dentro de um pequeno intervalo. E aí nós vamos também verificar que, exemplo, tá? Quando a gente fala sobre uma variável discreta, que é aquela que em geral assume valores inteiros, nós temos o número de filhos, uma pessoa pode ter 2 filhos, 3 filhos ou mais, mas a gente consegue determinar também um número finito para essa quantidade. Número de bactérias por litro de leite, a gente pode fazer uma análise e verificar quantas bactérias tem. Número de cigarros que uma pessoa fuma, a idade de uma pessoa, nós podemos também verificar esses dados. Então, tudo tem a ver com uma variável quantitativa discreta. E a contínua seria aquela que pode assumir qualquer valor, inteiro ou não, e aí nós podemos verificar a altura de uma pessoa, né? A altura de uma pessoa, ela pode ter 1,87 m, então nós temos um número decimal para verificar esse dado. O peso da pessoa também pode ser um número decimal, e também nós temos o tempo, que vai fazer parte dessa informação contínua. Então, nós podemos verificar que a discreta e a contínua dentro das informações quantitativa. Então, esses dados, nós analisamos algumas informações. É interessante que vocês também consultem o livro didático, nós temos vários exemplos, e com base nisso vocês podem ser questionados com relação a essas variáveis quantitativas. E quais seriam as variáveis qualitativas? Deixa eu mostrar para vocês, também detalhando esse dado. A qualitativa, nós temos a ordinal, aquela não numérica, que apresenta aqui uma ordenação entre os seus valores.
A formação acadêmica de uma pessoa, por exemplo, o estágio de uma doença, também nós podemos entender como uma não numérica que apresenta uma ordenação, ou seja, nós temos os estágios. Esses estágios podem ser, quando a gente vai falar sobre o estágio de uma doença, nós temos o inicial, o intermediário e depois o estágio terminal. Então, nós estamos determinando uma variável ordinal. Os meses também de observação de um certo dado, podemos verificar lá o mês de janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. E nós temos também a variável qualitativa nominal. E a nominal também aquela não numérica e que possui uma ordenação aqui entre os seus valores. Exemplo, sexo, cor dos olhos, o estágio dessa pessoa, se ela é doente ou se ela é sadia, a gente consegue verificar as várias variáveis. E cada uma dessas variáveis nós temos uma identificação para ela. Se ela é qualitativa, que realmente está relacionada à condição de qualidade, ou se nós estamos falando sobre quantitativa, tem a ver com número de filhos, ou se nós estamos falando sobre a cor dos olhos, e aí nós identificamos cada uma delas, depois nós vamos, com base nesses dados, e aí nós vamos gerar realmente os nossos gráficos. Falando sobre as amostragens também, nós vimos a amostragem estratificada na nossa aula atividade, mas existem outras que a gente também vai falar para vocês agora, para a gente fazer uma pequena introdução. Vamos lá. Tipos de amostragem. Então, dentre os diversos métodos de amostragem aqui, os mais conhecidos são, primeiro, amostragem por conveniência. Lembra, a gente tem a população, que é o nosso geral, e a gente tem aquelas amostragens. Essa amostragem por conveniência aqui é quando o indivíduo ele conhece que a população com o elemento que considera pertinente. Então, somente os elementos que ele considera pertinente, ele vai entender como essa amostragem por conveniência. Também temos a amostragem que é voluntária, que seriam, no caso, a seleção de pessoas realmente que são voluntárias para a expectativa dessa amostragem. E lembrando, quando existe esses voluntários também, dependendo do tipo da amostragem, para quem vai ser apresentada, também pode ser questionado esses dados. A amostragem aleatória simples aqui, nós podemos entender aqui por meio de um sorteio. A amostragem sistemática, geralmente ela é feita aqui quando há uma ordenação natural de cada um dos elementos. Como uma ordem alfabética, nós podemos entender como uma amostragem sistemática. A estratificada é que nós vamos tratar de uma forma mais detalhada com vocês. Essa estratificada aqui, ela tem mais de uma etapa e nós fechamos aqui com conglomerado, que é parecido com a amostragem estratificada. Só que a amostragem estratificada aqui, ela vai falar de elementos que são homogêneos e o conglomerado com amostragens que são heterogêneas. Então, dá para a gente perceber que os vários tipos de amostragem que nós podemos verificar, então não simplesmente eu vou lá verificar qual é a minha população e dentro dessa população eu faço uma separação aleatória desses itens. Primeiro que a minha população, ela já tem que ser direcionada à minha atividade que eu preciso fazer o levantamento. E é claro que quando eu pego essa amostra também, ela faz parte lá daquelas pessoas simplesmente que votam. Mas, dentro dessa amostragem, eu preciso verificar alguns eleitores que estão numa faixa de idade, outros que são uma faixa maior ou menor, mas dentro da nossa verificação dos eleitores que vão fazer parte da minha população. E aí, para a gente entender essa estratificada, que tem uma relação lá com a nossa aula atividade, acho que vocês vão ter que fazer alguma coisa assim parecida na produção textual. Então, deixa eu mostrar para vocês como funciona. Vamos lá. Mostrar um passo a passo dessa amostragem. Então, o que nós podemos verificar aqui? Para esses dados, o nosso enunciado seria uma amostragem estratificada de tamanho 10. Então, esse é o nosso dado. Amostragem estratificada de tamanho 10. A quantidade de indivíduos que nós temos para essa amostra é de 150. Desses 150, 105 são meninos e 45 são meninas, totalizando aqui meus 150. Para dar continuidade ao meu exercício, eu quero saber o seguinte. Eu vou ter uma amostra de 10 pessoas dentro desses
150. Mas quantos serão os meninos e quantos serão as meninas da minha amostra estratificada? E eu vou ter que trabalhar o meu percentual. Então, para definir primeiro, esses 105, eles equivalem a que porcentagem do meu total, que é dos 150. É claro, a gente pode fazer uma regra de 3 para isso, né? A gente pode colocar lá 150 equivale a 100%. Então, eu quero saber o 105. 105 equivale a quanto? A x. Faz multiplicação cruzada, né? 150, x é igual a 105.100. E depois nós vamos definir aqui que o meu total é de x aqui, 10.500 dividido por 150, que x é igual a 70. Esse 70 aqui equivale aos 70% dos meninos. Através de uma regra de 3, bem tranquilo, a gente consegue resolver isso. Se 70% são meninos, quantos são meninas? 30%. Então, esse é o nosso primeiro dado da amostragem estratificada, é determinar a porcentagem de participação de cada um dos indivíduos que nós estamos analisando, que podem ser vários, tá? Mas, nesse caso, estamos vendo meninos, podiam ser alunos, podiam ser pessoas, consumidores, não tem problema. Tá, e agora eu tenho que determinar 70%, que vai ser a minha amostragem dos meninos, como é que eu determino esse valor de 7? É muito simples. Eu quero saber quanto é 70% de 10, porque essa é a minha amostragem. Então, eu vou colocar 70% de 10 alunos, que é igual a um total de 7. Está aqui. E de meninas, 30%. 30% de quanto? 30% da minha amostra, que é 10. 30% de 10 é igual a um total de 3. Quando eu somar esses dois valores, eu vou chegar a um total de 10. Então, essa é a minha amostragem estratificada, só para você ter uma ideia, bem detalhado ali, para a gente entender. Então, eu determino lá a quantidade de pessoas e quem são os indivíduos que vão participar dessa minha pesquisa. Nós fazemos uma amostragem, ela vai apresentar para vocês uma amostragem de tamanho quanto? Tem 300 indivíduos que fazem parte da minha amostra, eu quero uma amostra de tamanho 30. Então, tem que verificar desses 30, verifico a porcentagem de participação de cada um desses indivíduos, depois a porcentagem, eu faço um cálculo sobre esses 30 e separo quais são os indivíduos. Encontrei a minha amostragem estratificada, eu sei que tem que pegar 7 meninos e tem que pegar 3 meninas ali para fazer parte dessa minha amostragem, depois para gerar os meus dados. Tudo bem? Vamos falar sobre o nosso roteiro agora, quais são os passos que nós precisamos definir aqui para uma pesquisa, o roteiro aqui para a coleta de dados. Primeiro, definir o objetivo da pesquisa, definir quais são as variáveis e a população de interesse, definir aqui o sistema de coleta, coletar os dados, que seria o nosso quarto passo aqui, e fazer uma revisão desses dados coletados. E aí, com base nessas informações e também com base nesse roteiro, nesses passos que nós precisamos determinar para gerar os nossos dados, aí nós vamos fazer a resolução da nossa primeira SP. Então, vamos lá. Qual seria o nosso primeiro passo? Nosso primeiro passo seria a análise de dados. Vamos lá verificar. A gente já consegue analisar aqui que nós temos. Primeiro passo, definir os objetivos da pesquisa. Então, nós vamos determinar o perfil de 30 mil funcionários. Isso foi apresentado para a gente como dados. E a empresa, qual vai ser? A empresa M. Segundo passo, definir as variáveis e a população de interesse. A minha população lá, nós sabemos que são 30 mil funcionários. As variáveis que nós vamos pesquisar. Qual a sua idade, qual o peso, qual a altura, qual a cor dos olhos. E assim sucessivamente, nós vamos analisar vários dados. Seguindo aqui, qual a cor dos olhos, a satisfação em relação às condições de trabalho e também com a satisfação em relação à sua remuneração. Então, são esses dados que vão atender à expectativa do nosso segundo passo. Depois, nós vamos definir aqui qual o sistema de coleta, que o nosso sistema de coleta vai ser o quê? A amostragem estratificada para esse nosso exercício, e aí nós fechamos os nossos passos aqui, que é o quarto passo, fazer a coleta de dados, coletar esses dados aqui, através de formulários, né, que podem ser respondidos por e-mail, por exemplo, sem problema, e depois nós vamos fazer a revisão da coleta desses dados. Então, essa primeira situação, problema resolvida,
que nós vamos determinar quais são os passos que serão utilizados para que nós possamos realmente chegar ao nosso objetivo. Resolvido? Vamos lá para a nossa segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, resolvida a nossa primeira situação problema, que é fazer uma análise, verificar qual tipo de amostragem seria verificada, qual é a população e qual vai ser a forma também de demonstrar esses dados através dos nossos gráficos. Vamos analisar a nossa segunda SP. Nós temos aqui, fizemos um planejamento da coleta de dados para a pesquisa da empresa M e elaboramos um roteiro aqui para a realização de tal tarefa. Para continuar o trabalho, nós vamos considerar que os dados eles já foram coletados, sendo a nossa tarefa agora organizá-los, resumi-los e apresentá-los. Vocês podem verificar depois no livro didático de vocês, tem uma relação com esses dados que foram levantados, depois o professor mostra para vocês passo a passo. Então aqui, para facilitar a sua visualização, precisamos agora agrupar esses dados que se referem à mesma variável e dispor as informações de um modo mais agradável e também intuitivo aqui para a leitura da apresentação. Ou seja, eu tenho que verificar se o gráfico de barras realmente ele é mais interessante para fazer demonstração lá da cor dos olhos. Será que é o gráfico de colunas que seria mais interessante para esse? Então, nós temos que definir qual deles vai ser mais intuitivo aqui para uma leitura e apresentação. Primeiro, nós vamos definir o seguinte, olha, nós temos dados brutos, que são aqueles que se apresentam da maneira em que eles foram coletados. E depois nós temos um rol. O que seria esse rol? Esse rol seria uma demonstração desses dados aqui em ordem crescente ou decrescente. Então, vou ficar bem atento a essa informação, porque ela vai também servir de base para nós resolvermos as informações quando a gente for falar sobre as medidas de posição lá. Tudo bem? Quando a gente estiver falando sobre média, moda e mediana, a gente vai precisar desses dados. Então, vamos entender muito bem o que vem a ser um rol desses elementos. Vamos lá novamente, a gente já consegue verificar aqui que seriam os dados em ordem crescente e decrescente. Então, nós fazemos aqui a coleta dos dados. Nós temos uma relação aqui de números, eles não estão ordenados, nós vamos colocar em rol. O que seria um rol crescente? Eu vou começar do meu menor número aqui, que seria o 18, e aí depois eu vou gerando a minha informação de uma forma crescente desses dados, até chegar no meu resultado final. Então, nós temos aqui o rol crescente. E depois, o decrescente seria do valor maior para o menor. A nossa tabela ela já traz esses dados em ordem crescente, já vai ficar bem mais fácil para a gente. Outra forma da gente verificar também essas informações é a respeito de uma planilha eletrônica que vocês têm lá na figura 2.5 do livro. E nessa demonstração nós podemos ter aqui o número de funcionários, né? Nós podemos verificar que o funcionário 1 ele tem idade de 21 anos, nós podemos verificar que a altura desse funcionário é 1,74, ele é do sexo masculino, e assim, sucessivamente, a gente consegue fazer a análise dos dados através da nossa planilha. O professor vai mostrar para vocês agora na câmera de documentos a planilha que vocês também têm acesso no livro didático, questão que traz aqui, todas as apresentações. Então, cada um dos funcionários, nós temos aqui uma coleta com 20 funcionários, apresentando todos os dados aqui, idade, peso, altura, o sexo, cor dos olhos, cor da pele, e aí nós vamos utilizar essas informações aqui para resolver a demonstração dos nossos dados. No quadro também a gente tem essa tabela aqui apresentando para vocês. Então, se eu quero verificar dados de algum dos funcionários, fica bem tranquilo. Olha,
Funcionário número 7, por exemplo. Quero saber qual é a altura dele, eu consigo verificar que ele tem 1,77 m. Eu sei também que ele é do sexo masculino. Eu quero verificar o 16º pesquisado aqui na minha amostra para verificar se ele é do sexo masculino ou feminino. Nós descobrimos que ele é do sexo feminino. E eu analiso todos os dados através das informações que é apresentado nessa tabela. Então, essa tabela vai nos acompanhar aqui, tá? Para a resolução dos nossos exercícios. E qual seria a melhor forma para demonstrar esses dados aqui, ao invés de uma tabela assim que vai apresentar cada uma das informações? E é claro, como nós falamos sobre as variáveis qualitativas e quantitativas também, qual seria a melhor forma de demonstrar uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa utilizando os gráficos? Primeiro, vamos analisar alguns exemplos. Vamos lá. A gente já consegue verificar que o primeiro, cor dos olhos. Cor dos olhos da nossa amostragem, nós verificamos aqui que um total de 20 funcionários, a frequência, e nós temos que somente um tem olhos verdes, olhos azuis, nós temos 4 funcionários, e aí olhos castanhos, nós vamos dar uma verificada aqui, olha, na linha do meu gráfico aqui, que é o nosso gráfico de barras, e verificar que eu tenho 15 funcionários com os olhos na cor castanha. Olhos castanhos, tudo bem? Então, essa seria a melhor forma de demonstrar esse dado. Vamos lá para outro dado. É claro, lembrando que nós estamos falando aqui de uma variável, que é uma variável qualitativa, que seria a cor dos olhos, já para a gente se familiarizar com essas informações. Depois, nós temos também o gráfico de setores, que esse gráfico de setores aqui, perdão, nós vamos falar sobre uma variável qualitativa também, que seria a cor da pele dos funcionários. Então, nós temos aqui funcionário que declarou a cor branca, são 30%, e esse gráfico é o nosso gráfico de setores, ou então conhecido como gráfico de pizza. Aí, cor parda, foi declarado lá 35%, a gente consegue verificar, e é claro que esse gráfico aqui ele pode ter a coloração dele diferenciada para cada uma desses dados. Eles podem apresentar aqui essas porcentagens, ou eu posso ter esses dados também apresentados aqui no lado do meu gráfico, e aí vocês podem determinar qual seria a informação mais interessante. O professor só quer mostrar um detalhe para vocês. Olha aqui no nosso anterior, está dizendo que um funcionário, né, verificado aqui, tem olhos na cor verde. Vamos dar uma olhada na câmera de documentos novamente aqui, só para vocês verem que, de acordo com os dados aqui, olha, nós temos aqui um funcionário aqui, que foi o funcionário número 7, que declarou aqui que tem olhos verdes. Então, a gente tem a relação dessas informações e para colocar lá no nosso gráfico. Muito bem. Outro gráfico interessante é o nosso gráfico de barras. Aí nós vamos utilizar uma variável aqui quantitativa, que vai ser o número de títulos em Mundial de Futebol aqui. Nós temos uma frequência em que o time 1 ele tem 3 títulos, o time 2 tem 2 títulos, 3 só tem 1, e o número 4 e 5, todos eles com um título, que seria uma representação aqui gráfica interessante para determinar aqui o número de títulos mundiais. Porém, nós temos um objetivo, né, que é fazer a demonstração adequada dos dados da empresa, que é falar sobre a questão dos sexos dessas pessoas, como que seria uma forma interessante da demonstração desses dados e uma melhor visualização dessas informações. É claro, se a gente verificar a nossa tabela grandona ali, a gente separa, vai dando uma olhada, a gente consegue gerar esses dados. Mas se eu conseguir gerar um gráfico, eu consigo fazer uma leitura muito mais tranquila. Então, vamos resolver a nossa situação problema, que tem como objetivo uma melhor visualização de cada um desses dados. Então, nós vamos organizá-los de uma forma em que sexo masculino, nós temos um total de 55%, utilizando o nosso gráfico de barras aqui, e do sexo feminino nós temos uma quantidade de 45%. Também nós podemos utilizar aqui o nosso gráfico de setores para fazer a mesma demonstração, feminino 45%,
masculino, um total de 55%. Então, a gente vai lá, faz a contagem, a verificação de cada um desses dados, a gente consegue fazer a demonstração desses funcionários aqui da empresa M, a demonstração por sexo. E mostrar para vocês aqui também um histograma, que seria a forma, uma das melhores formas aqui para determinar o peso dos funcionários da empresa M. Então, nós temos aqui uma quantidade de 10% que tem o peso que vai de 50% até 60%, de 60% até 70%, 25%. E aí nós vamos demonstrando cada uma dessas informações. Então, que tem o peso que vai de 90 a 100 quilos, um total de 5%. E aí nós somando todos esses valores, nós precisamos chegar no 100%. Então, 50, aqui tem 25, aqui tem 10, mais 10, 25 também, total 100%, mostrando aqui o peso dos funcionários da empresa M através de uma melhor visualização, através do nosso histograma. Então, aqui nós temos a porcentagem, que vai fazer parte das informações do nosso gráfico, e também desse lado aqui, na horizontal, nós temos o peso. Unimos todos esses dados e chegamos à informação realmente que nos interessa. A nossa situação problema, que é mostrar uma melhor forma de organização desses dados, além da nossa tabela, e uma melhor visualização dessas informações. Vamos lá para a nossa próxima situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Ok, o professor vai pedir toda a sua atenção agora para a gente entender um pouco mais sobre média, moda e mediana, tá? Média, nós temos a média aritmética simples, que vocês já conhecem, média aritmética ponderada também. Depois nós vamos falar sobre a mediana. Para isso, nós vamos utilizar aquelas informações do nosso rol, colocar em ordem crescente ou decrescente. A ordem crescente ela é a mais utilizada, e depois a moda. Mas é claro, nós vamos entender também um pouco do conceito de cada um desses dados, para depois nós conseguirmos fazer uma análise da nossa amostra. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, nós temos o dado da nossa tabela. Então, existem ainda outras maneiras de resumir o conjunto de dados que vão além de uma tabela ou um gráfico. Por isso que nós vamos falar para vocês a respeito das nossas medidas. Então, olha aqui, situação problema, nós temos como representar os dados referentes a cada variável por um único valor. Então, que valor seria mais adequado para cada conjunto? E essa análise que nós vamos fazer aqui, nós vamos precisar entender um pouco mais sobre as informações da média aritmética. Essa primeira aqui é a média aritmética simples. Conceituando, a média aritmética, ou simplesmente média, corresponde à divisão da soma de todos os valores de um conjunto de dados pela quantidade de valores desse conjunto. Então, nós temos aqui, se um conjunto tiver valores, então, apresentação x1, x2, x3 são as variáveis, né? Até xn, podemos ter uma quantidade aí limitada aí dos nossos dados. A sua média seria simbolizada por... Então, nós temos um xzinho com um tracinho em cima. Isso aqui seria a demonstração da minha média aritmética simples. Nós temos o símbolo de somatória de x dividido por n. Esse n aqui é a quantidade de itens que nós temos. Então, nós vamos ter aqui x1 mais x2 mais x3 mais até o xn dividido pela quantidade de indivíduos. Só para a gente entender um pouco mais sobre isso, se eu tenho uma quantidade de alunos, uma quantidade de pessoas, eu quero saber a média dessas idades. Então, eu faço uma separação de alguns desses indivíduos. Vamos lá, tenho 5 pessoas, eu vou somar a idade dessas 5 pessoas e fazer uma divisão por 5. Beleza, já tenho a média dessas informações. Quero saber a média das notas dos 4 bimestres, eu vou somar esses 4 bimestres e faço uma divisão por 4. Encontro a minha média aritmética simples sem nenhum problema.
Depois, é claro, nós vamos ter a média aritmética ponderada, que também acontece em algumas escolas, mas o professor mostra para vocês. Primeiro, analisando mais sobre essa média aritmética simples, vamos aos dados. Então, nós temos aqui, exemplo, calcule a média dos seguintes dados, que eu tenho aqui 18, 20, 21, 24, 26, 31, 42 e 90. A representação vai ser média aritmética, soma de todos os itens de x, x1 até o x8 aqui, e vou dividir por 8, que é o número dos meus dados. Então, a média vai ser como? Vou pegar aqui 18 mais 20, olha, todos os valores que fazem parte da minha relação. Então, eu vou pegar todos esses dados aqui. Primeiro, vou fazer uma soma. Somando todos esses itens, eu tenho um valor de 272. Faço uma divisão por quanto? Pela quantidade de itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens. 272 dividido por 8, e a minha média aqui, nesse caso, vai ser um valor de 34. Tudo bem? Bem simples isso aqui, é analisar a soma de todo o meu conjunto aqui e fazer uma divisão pelos dados que são apresentados. Se eu estivesse fazendo uma soma de 15 dados, somaria todos eles e faria uma divisão por 15. Média aritmética simples. Tudo bem? E aí, com base nessas informações, nós podemos verificar a média aritmética simples de vários dados, a média das alturas dos jogadores de basquete de determinado time. Então, eu posso pegar todos esses valores, somo todos eles e faço uma divisão pela quantidade desses jogadores. Eu chego numa média das idades. A média de salários dos funcionários da empresa também. Posso verificar lá que eu tenho um funcionário que ganha 3 mil, outro que ganha 2 mil, somo todos os valores e divido pela quantidade de funcionários. Mas esse valor também ele pode ser um pouco mais detalhado. Eu posso ter 5 funcionários que têm um salário de R$1.000. Posso ter 3 funcionários com salário de 5 mil, posso ter uma quantidade maior com salário de 4.500, aí eu precisaria utilizar uma média que seria conhecida como média aritmética ponderada. Vamos analisar essas informações, um passo a passo para vocês aqui. Olha, média aritmética ponderada. A representação também é diferente. Olha, nós temos aquele x com tracinho da média aritmética simples e aí temos um p aqui. De um conjunto que de dados aqui que é calculado, multiplicamos os números por esses respectivos pesos. Então, esse pezinho está relacionado ao peso, por isso que é média aritmética ponderada. E dividimos a soma desses produtos pela soma dos pesos. Para entender melhor essa informação, nós temos um conjunto, assim como nós tínhamos lá na média aritmética simples. x1, x2, x3 vai até xn. A soma média aritmética ponderada será simbolizada por, nós temos x aqui, tem um pezinho aqui, somatória de todos os pesos, valor vezes o peso 1, valor 2 vezes o peso 2 e assim sucessivamente, e depois nós vamos fazer uma divisão aqui pelo número, que na real aqui vai ser a soma dos pesos. Para você entender melhor a situação, nós vamos considerar uma tabela abaixo aqui, apresentando as notas de um aluno aqui nas 4 avaliações de uma disciplina. Então, nós temos que, na avaliação, lá no trabalho dele, ele tirou 9. O peso desse trabalho era 3. Na prova, ele tirou 8, o peso era 7. No trabalho, ele tirou 8,5, peso 4. E depois nós tínhamos aqui outra prova, ele tirou 7 e o peso dessa prova era 6. O que a gente faz? Nós vamos fazer uma multiplicação. 90 vezes 3, que é da primeira prova, 80 vezes 7, então o primeiro trabalho, depois a prova. Depois, 8,5 vezes 4, que é vezes o peso. Lembra lá da nossa informação? Olha, média aritmética ponderada. E depois a prova ele tirou 7 e o peso era 6. Multiplicamos 7 vezes 6. Se eu fizer 90 vezes 3, mais 80 vezes 7, mais 85 vezes 4, mais 70 vezes 6, eu tenho um total de 159. E a divisão, a gente tem que ficar bem atento aqui, eu vou dividir por quanto? Divisão pelo peso, pela soma dos pesos. Quais são os pesos? 3, 7, 9 e 6. Somando 3 mais 7, mais 4 mais 6, eu tenho um total aqui de 20. 6 mais 4, 10, 7 mais 3, 10 também. Isso mesmo, ó, divide por 20. 159 dividido por 20, eu tenho uma média
de 7,95. E aí, com base nesses dados, nós podemos analisar várias informações, vocês podem ser questionados. Foram apresentadas as seguintes informações de determinado aluno. Para que ele seja aprovado, a sua média tem que ser um valor superior a 7,5. Nesse caso, a gente pode analisar que, de acordo com a média aritmética ponderada, esse aluno ele pode passar para a segunda fase ou não, analisando essas informações. Tudo bem? Então, essa é a nossa média aritmética simples e média aritmética ponderada. Vamos falar de mediana agora para vocês. Como resolver e como chegar nesses valores. A mediana, ou valor mediano, de um conjunto de dados, simbolizada por MD, corresponde ao valor central de um rol. Você já viu que é um rol, né? O que é o rol? É colocar todos aqueles nossos dados de uma forma organizada, de uma forma crescente. Tudo bem? Então, para calculá-la, temos que considerar dois casos. Então, vamos analisar aqui as nossas informações. Quantidade ímpar de dados. No valor dos conjuntos, a mediana divide o rol ao meio, que a metade dos valores é menor ou igual à mediana e a outra metade é maior ou igual à mediana. Quantidade par de valores do conjunto. Para representar a mediana nesse caso, utilizamos, olha aqui, o dado da média aritmética dos dois valores centrais. Então, para você entender muito bem sobre esses dados, então, se eu tenho uma quantidade ímpar de informações, então, se eu tenho 5 dados aqui, é uma quantidade ímpar, eu vou ter valores que vão estar 50% abaixo desse valor e 50% acima. Então, na quantidade ímpar, os valores é aquele valor que vai estar no meio do rol, que vai ser esse cara aqui. Quando a quantidade, nós estamos falando de um valor par, então se eu tenho aqui 6 dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 2 valores abaixo, 2 valores acima. Esses 2 valores que ficam ao centro, eu tenho que fazer uma média aritmética. O que é? Somar um valor e o outro e fazer uma divisão por 2. O resultado que eu encontrar aqui vai ser realmente a minha mediana. Professor, vamos ver isso num exemplo? Olha lá. Calcule a mediana dos valores amostrados das variáveis x e y. Variável x, nós temos um total aqui de 8 itens. Esses 8 itens aqui são relacionados a um valor par. Primeira coisa da mediana, não pode esquecer, colocar no rol crescente. Então, eu tenho 102, 103, 135. Olha aqui, já está na representação crescente. Se nós estamos falando de uma quantidade par, então eu vou ter 3 valores que estão abaixo e 3 valores que estão acima, 50% abaixo e acima. O que sobra? No centro aqui eu tenho o 144 e o 148. Para fazer isso, eu vou utilizar o x4 e o x5, que é esse 4 e esse 5. Vou fazer a soma dos 2 valores e vou dividir esse valor por 2. E aí nós chegamos num dado aqui bem interessante, que é um total de 146. Esse 146 vai ser a minha mediana. Porém, a mediana de y, quantos itens nós temos aqui? 7. 7 é um valor ímpar. Vamos colocar em ordem crescente, vamos verificar aqui, ordem crescente, tudo certo. Vamos ter aqui um total de 50% abaixo, que é 3, 50% acima. O que sobra? 543. Esse vai ser a minha mediana quando se trata de um valor que é ímpar. Então, detalhe interessantíssimo para a gente fazer a nossa mediana. Não pode esquecer nunca, a gente vai sempre colocar isso aí numa ordem crescente ou decrescente. A ordem crescente ela é mais utilizada, também é mais fácil de fazer nossa visualização. Se é par, nós vamos ter 2 valores centrais. A gente soma, divide por 2, quer dizer, fazendo a média disso, a gente encontra a mediana. Quando é ímpar, só vai ficar um valor ali no centro, ou seja, 50% dessa quantidade a menor e 50% a maior. Tudo bem? E moda é muito tranquilo, vamos lá, verificar os dados da moda. A moda simbolizada aqui por MO é o valor com maior frequência em um conjunto de dados. Então, maior frequência, ou seja, aquilo que aparece mais. Até a moda é assim, né? Quando o pessoal começa a utilizar determinado tipo de cabelo ou de roupa, vira moda e as pessoas acabam seguindo essa tendência. Então, o conjunto aqui ele pode ser amodal,
conceito básico para vocês, não possui moda. Bimodal possui 2 modas, trimodal possui 3 modas e multimodais aqui possui 4 ou mais modas. Vamos a um exemplo aqui. Exemplo, qual moda para o conjunto de dados referente à variável raça? Então, nós temos aqui raça amarela, a frequência aqui são 2, a porcentagem também, a proporção de dados equivale a 10%, que é o 0,10, depois nós multiplicamos por 100 aqui. Branca, a frequência é de 6, que equivale a 0,30 ou 30%. Indígena 1, parda 7 e a cor preta aqui 4. Total lá dos nossos 20 funcionários. E o que é a moda? A moda vai ser parda por quê? Porque parda, ela tem a maior representação aqui de funcionários, ou seja, um total de 7. Então, a moda é aquele item que aparece com maior frequência. Tudo bem? Média, moda e mediana. A gente conseguiu aí resolver os nossos dados. E agora nós vamos problematizar a nossa situação e também fazer a resolução com base nos dados que foram apresentados. Vamos lá, vamos verificar o nosso passo a passo aqui. A moda, ela é uma medida de posição indicada tanto para variáveis quantitativas quanto para as qualitativas, como é o caso da variável raça que a gente acabou de verificar. Isso não ocorre, por exemplo, com a média e também a mediana, que são medidas indicadas somente para variáveis quantitativas. Então, a gente precisa também analisar essa informação, que é muito interessante. Vamos lá. Resolvendo os nossos dados, nós temos variável A. Primeiro, nós temos que analisar a média dos valores que nós determinamos. Então, nós temos aqui a média das idades. Nós temos idade 21, mais 21, somando todas essas idades, nós temos um total de 779 anos. Vamos dividir pela quantidade de pessoas que fazem parte dessa nossa amostra e chegamos a um total de 38,95, ou seja, aproximadamente 39. Então, essa é a média das idades, somando todas as idades, dividindo pela quantidade de pessoas. Tudo bem? E agora nós temos a verificação da mediana, e aí o professor vai fazer uma demonstração para vocês aqui. Então, nós temos todos os dados aqui. Nós vamos verificar aqui o total de funcionários é de 20. Então, nós vamos dividir por 2, nós temos uma média desses dados. Mas para você entender muito bem aqui, o professor vai mostrar para vocês, vamos lá para a câmera de documentos novamente, nós vamos ter a mediana aqui para analisar a nossa tabela. Então, podem verificar aqui que os dados, eles são apresentados dos nossos funcionários. Então, nós temos aqui as idades que vão começar aqui a partir de 21, 25, assim sucessivamente. Quantos dados nós temos? Nós temos 20 dados, olha, vai até o número 59 aqui. Se tem 20, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abaixo desse valor e também nós temos um total de 9 acima, ou seja, 50% abaixo a menos e 50% a mais. Quem fica no centro aqui? O número 10 e o número 11, que seria 37 e 39. Para encontrar a mediana, mas percebam que os valores aqui eles já estão demonstrados aqui numa ordem crescente dos dados, é por isso que está ficando fácil para a gente. Caso contrário, eu teria que colocar no rol. Já está no rol, vou pegar aqui 37 e 39, vou somar esses dois valores, encontrar a média, vamos voltar para o quadro aqui, aí você já tem essa informação. Então, nosso dado A10 e o nosso A11, que seria o funcionário 10 e 11, somamos 37 mais 39, dividimos por 2, fazendo a nossa média, chegando a um total da nossa mediana aqui de 38. Tudo bem? Bem simples e bem tranquilo essa informação. E a gente fecha aqui, olha, encontrando a moda. Qual é a moda? A moda vai ser M de masculino. Por quê, professor? Muito bem, olha. Se nós verificarmos aqui a quantidade de M, somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos 11M. E quantos F de feminino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9F. Ou seja,
O que prevalece aqui na quantidade para essa amostra que nós estamos verificando, a nossa moda, que é aquele elemento que aparece com maior frequência. Estamos falando de uma variável aqui, que é a variável sexo, que é uma variável qualitativa, e nesse caso, somente nesse caso aqui, nós temos como informação que a nossa moda vai ser masculino, porque ele aparece ali com maior frequência. Tudo bem? Então, para a gente entender essas informações, a gente está falando sobre essas medidas envolvendo média aritmética simples, que é um cálculo muito simples. Soma as idades, divido pela quantidade, enquanto a minha média simples. Média aritmética ponderada está relacionada aos pesos. Então, o peso que uma prova tem, então uma quantidade de funcionários que recebe um determinado valor, temos 3 funcionários recebendo 1.000, 5 funcionários recebendo 2.000, 6 funcionários recebendo 7.000, por exemplo. Eu faço todas as multiplicações, igual a gente fez ali, e depois divide pelo peso, que nesse caso seria a quantidade de funcionários. Então, vale muito a pena verificar exatamente o enunciado, fazer uma leitura bem adequada ali. Depois nós vimos o quê? A nossa mediana. A mediana exige que nós coloquemos esses valores através de um rol, em uma ordem crescente de preferência. Professor, eu quero colocar na ordem decrescente, não tem problema, tá? Verifico lá se é par ou se é ímpar a minha quantidade. Se for par, nós vamos ter 2 itens no centro, faço a média aritmética, soma e divide por 2. E se for ímpar, só tem um valor ali no centro, a gente consegue verificar. E moda vai ser aquele valor que aparece com maior frequência. Nós temos bimodal, pode ser que tenha 2 itens que aparecem com maior frequência ali. Esses 2 valores serão a moda do nosso exercício. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Ok, dedicação. Vamos lá, nós vamos falar de desvio padrão, vamos falar de variância e vamos falar de coeficiente de variação. Então, a gente precisa entender muito claro isso. Média, moda e mediana, já está tranquilo. Vamos entender um pouco mais sobre isso no nosso SP4. Vamos lá analisar os dados. Então, aqui, ó, precisamos decidir aqui se a média é adequada para resumir os dados referentes aos funcionários da empresa M e quantificar aqui a variabilidade de cada conjunto de dados. Entendendo melhor aqui, nós vamos falar sobre as medidas de dispersão ou variabilidade de um conjunto que refere-se aqui ao maior ou menor diversificação aqui dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomando como ponto de comparação. Nós vamos ver esses gráficos de dispersão, mas hoje a gente precisa entender um pouco mais sobre essas informações. Então, nós vamos falar do quê? Vamos falar de desvio padrão e vamos falar também de variância. Primeiro, começando a respeito do desvio. Denominamos desvio a diferença de um valor do conjunto em relação à nossa média. Desvio médio, o professor vai mostrar passo a passo na resolução disso. O desvio médio simbolizado por dm, está aqui a nossa formulazinha, dm de x, é uma medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos valores absolutos. Nós vamos entender o que vem a ser esse valor absoluto dos desvios para a variável x. E aí nós vamos utilizar os dados agrupados aqui. Então vai ser somatória de x menos a média de x dividido por n. Mas para você entender, nós vamos colocar isso dentro de um gráfico. Vamos lá, passo a passo. Os itens que nós temos aqui, um total de 1, 2, 3, 4, 5 itens, que vai ser o nosso n, olha, o nzinho vai ser igual a 5.
O conjunto de valores que vai ser apresentado, nós fazemos a soma desses conjuntos aqui, 86, mais 88, mais 90, mais 42, mais 94. Chegamos que a somatória de y é igual a 450. Para encontrar os desvios, olha lá, bem atento, vai ser a somatória de y1, que é esse 450, menos a média de y. Como é que a gente encontra a média desse y aqui? Por que ele está dizendo que é 90? Então, para você chegar nesse valor, o professor fazendo passo a passo aqui, nós vamos pegar 450 e vamos dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 5. Qual a média? 90. Então, a média de y, por isso que tem esse tracinho em cima aqui, média de y vai ser 90. Como é que eu encontro o desvio? Ele está dizendo aqui embaixo, olha, vai ser a somatória. Vamos pegar y1, que é esses valores de 86, a gente repete todos esses valores, os valores que estavam aqui, menos quanto? A média de y. Quanto é que é? Você encontrou aqui, ó, 90, menos 90, a gente coloca esse valor aqui. Fazendo a nossa resolução, 86 menos 90, é claro que vai dar um número negativo, menos 4. 86, 88 menos 90 vai dar menos 2, 90 menos 90, 0, 92 menos 90, 2, 94 menos 90, 4. Detalhe interessante, ó, o que vem a ser valor absoluto dos desvios. Esse valor absoluto, ele vai ficar positivo sempre. Então, valor absoluto, ele é positivo. Se aqui eu tenho menos 4, aqui eu vou ter o valor de 4, 2, 0, os outros já estão positivos, então não tem um problema aqui para resolver. O que é o meu valor absoluto? O valor absoluto vai ser a somatória de y1 menos a média. Somando todos esses valores, eu chego a um total de 12. Tá? Bem passo a passo para vocês. O nosso desvio médio de y. Qual vai ser o meu desvio médio de y? Somatória de y menos média de y. Onde é que eu tenho esse valor? Olha, está aqui, ó, 12. Apresenta esse valor aqui, 12. Dividido por quanto, professor? Por n. O que é o n? N vai ser o total de elementos aqui, 12 dividido por 5. Chegamos ao total do meu desvio médio de 2,4. Muito bem, para encontrar desvio médio, bem tranquilo, nós vamos ter que analisar, sempre vai aparecer a nossa formulazinha, a gente analisa essa fórmula, verifica se está tudo certo, encontra a média e vai fazendo passo a passo de acordo com as expectativas do exercício. Vamos continuar, vamos falar um pouco mais sobre um outro conceito interessante aqui, que nós temos o nosso desvio, e agora nós vamos falar sobre a variância. Para encontrar a variância, ele é simbolizado aqui por VAR, que é uma medida de dispersão que é calculada por meio da média aritmética dos quadrados dos desvios para a variável x. Então, bem atento, ó, variável z, eu vou pegar a somatória de z menos a média de z, que é parecido com o que a gente viu lá, y é a média de y, e vamos elevar esse valor ao quadrado. Então, o resultado que eu tiver aqui, eu elevo ao quadrado e faço uma divisão por n. Esse n é a quantidade dos itens que nós temos que analisar no nosso gráfico. O que vem a ser o desvio padrão? Esse é bem fácil, olha. Desvio padrão, simbolizado por dp, é a medida de dispersão definida pela raiz quadrada do quê? Raiz quadrada da nossa variância. Então, quando você encontrar a variância aqui, nós vamos ter aqui, ó, desvio padrão de x é a raiz quadrada do que você encontrou lá na variância. Fiquem atentos a essas informações que, com base nesses dados, nós vamos utilizar isso para resolver as informações da nossa próxima aula. Tudo bem até aqui? Se você já sabe conceitos, agora nós vamos novamente para o gráfico. Percebam que eu tenho aqui o nosso y usando o mesmo exemplo. Somando todos os itens, temos 5 itens. Somando todos os valores que nós temos aqui, quanto é que dá? 450. Professor, por que a gente está usando esse 9 aqui para determinar a média de y? É simples, olha, 450 dividido por 5 igual a 90. 90 vai ser a média. Então, vou pegar esse 86 menos a média, porque ele está dizendo, ó, somatória de y1, que é esse cara, menos a média, que nós encontramos aqui, que é 90. Quanto é que dá? Menos 4, menos 2, 0, 2, 1 e 4. Tudo bem até aqui? Agora eu quero encontrar variância. O professor vai fazer para você passo a passo aqui, para a gente não ficar com dúvida.
Ele disse para a gente lá que a variância vai ser o quê? O meu yi menos a minha média de y, que é esse valor aqui, ó, que está sendo apresentado, só que elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho menos 4 elevado ao quadrado. Lembra das informações básicas de matemática? Toda vez que eu tenho um expoente par, o meu resultado vai ficar positivo, professor. Isso mesmo. 4 vezes 4 vai dar 16. Menos 2 também elevado ao quadrado. Esse quadrado que está aqui, ó, nós vamos colocar. Menos 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Também vai ser positivo, tá? Expoente par. Aí 0 elevado ao quadrado, que é igual a 0. 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. E 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Se eu somar todos esses valores, 16 mais 4, 20. 16 mais 4, 20. Total, 40. Tudo bem? Então, a minha variância aqui de y é a somatória de y menos a média elevado ao quadrado, que deu 40. Você encontrou esse valor aqui com o professor. Dividido por n, que é o quê? A minha quantidade de itens aqui, que é o 5, dividido por 5. Ou seja, a minha variância é igual a 8. Tá fácil agora, né? Tudo bem. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar para encontrar esse nosso desvio padrão, ele disse lá que para encontrar o desvio padrão eu vou fazer a raiz quadrada da variância. Variância é quanto? 8. Quanto que é a raiz quadrada de 8? O professor vai dar 2,8284127,125, mas nós vamos fazer um arredondamento aqui para 2,8. Temos aí os valores da nossa variância e também do nosso desvio padrão. Tudo bem? O que a gente tem ali na nossa tabela são dados que foram agrupados já. Então, eu tenho uma quantidade de funcionários, de peso, qualquer informação e esse item, a quantidade que foram determinados. Eu tenho lá 30 funcionários que têm um salário, então eu vou colocar 30 funcionários que estão no intervalo de salários e eu vou montando essa tabela para a gente depois encontrar cada um desses valores. Tudo bem? Então, quando a gente for falar sobre curva de distribuição normal, para fazer curva de distribuição normal, eu tenho que entender um pouco mais sobre esses dados que a gente está conversando aqui. Então, vai ser uma sequência de informações, eu vou ter meu desvio padrão, vou ter a minha média, então é interessante que a gente entenda tudo o que está sendo apresentado. Variância. Fazemos nosso passo a passo, ali encontramos a subtração do valor de y menos a média, eleva ao quadrado, variância. Para encontrar o desvio padrão, faço a raiz quadrada desse valor e chegamos ao total. Coeficiente de variação, vamos lá. Agora vamos falar sobre essa dispersão. Olha que interessante. Coeficiente de variação, ele é simbolizado pelo CV. Ele é uma medida de dispersão aqui definida como a razão, que é divisão entre o desvio padrão, está aqui, ó, desvio padrão, e a média de um conjunto de dados. Então, olha, para a gente fazer o coeficiente de variação, para encontrar isso aqui, eu tenho que ter passado pelo a nossa variância, encontrar o valor, fazer a raiz quadrada e determinar o desvio padrão. Tem que passar por esse processo. Para a variável x, nós temos aqui, coeficiente de variação de x vai ser o desvio padrão dividido pela média. Um dado que a gente precisa analisar é a classificação. Então, quando eu tenho uma baixa dispersão, o que é baixa dispersão? Quando o coeficiente de variação ele for menor ou igual a 15%. Média dispersão, quando o meu coeficiente de variação ele for maior que 15 e menor que 30. Alta dispersão, quando o meu coeficiente de variação ele for maior ou igual a 30%. Como é que você consegue verificar esses dados com essa medida de dispersão? Então, se você verificar um gráfico de dispersão, você vai analisar que nós temos vários pontinhos lá. Cada vez que eles ficam dispersos, ele aumenta essa dispersão, nós conseguimos analisar cada um desses dados. Ou seja, quando eles se concentram em determinado centro, esse dado, esse gráfico, ele vai ficar com aquelas bolinhas, informações bem próximas, outros muito separados, mas primeiro a gente tem que entender por que esses gráficos eles são apresentados dessa forma. É isso que nós vamos analisar verificando o nosso coeficiente de variação. Vamos lá. Então, nós já vimos aqui os dados para determinar se é baixa, média ou alta dispersão. Analisando os dados, olha aqui, coeficiente de variação do y. Professor, de onde está saindo esses dados? Olha lá, desvio padrão foi o valor que a gente conseguiu encontrar no nosso slide anterior lá, que era 2,8. Qual é a média? Lembra lá que a gente pegou 450, dividiu por 5 e encontrou a média 90? Então, meu coeficiente de variação de y vai ser a divisão da minha
é meu desvio padrão dividido pela média, que vai dar um total de 0,031. Coeficiente de y, nós vamos transformar isso aqui em porcentagem, sempre arredondando os nossos valores aqui, que é um total de 3,1. Por que a gente vai dizer que é baixa dispersão? Porque o coeficiente de variação ele é um valor o quê? Menor que 15%. Professor, de onde está saindo essa informação? Olha lá, ó. Baixa dispersão, quando o coeficiente de variação ele é menor que 15%. Então, nós já podemos determinar que esse dado que a gente encontrou aqui, ele está relacionado a um item que é de baixa dispersão. Todos os dados que nós já estamos trabalhando desde o início da aula para a gente fazer o levantamento e chegar nesses dados que nós precisamos. Tudo bem? Agora nós vamos resolver a nossa situação problema, bem passo a passo ali para vocês entenderem também. Vamos lá. Vamos analisar esses dados. Nós temos aqui a representatividade da média de um conjunto depende do critério que é estabelecido pelo pesquisador. Geralmente, a elaborar esse relatório são definidas determinadas regras, normas, aos quais o pesquisador aqui segue fielmente, deixando explícitas aqui para os leitores, conforme as informações que nós vamos ver aqui. Já vimos baixa dispersão, média e alta dispersão. Quais são os dados para nós verificarmos aqui? Olha lá. As medidas de posição, elas são ferramentas que devem ser utilizadas em um conjunto com as medidas de dispersão. Pois, sem um conjunto que possui uma alta, baixa variabilidade aqui, pouca informação é fornecida aqui sem uma medida pontual. Então, vamos lá. Variável que nós vamos analisar, essas médias elas já foram levantadas lá no nosso livro. Nós temos a média da idade 38,95, a média desses valores é 38. Do peso, 76,05 e a média aqui vai ser 81. Nós temos a variável C, 172 e nós temos um total de 172,5 e aí nós precisamos analisar a dispersão desses dados. Olha o que o professor vai fazer aqui. Variância de A, aproximadamente 137,2. Qual é o desvio padrão? Vai ser a raiz quadrada desse dado. Onde está esse dado? Está lá no livro didático de vocês. Raiz quadrada de 137,21 vai ser 11,7. Como eu encontro o coeficiente de variação, vamos pegar 11,7 e vamos dividir pela média que já foi apresentado no slide anterior. Chegamos a 0,3, arredondando 30%. O mesmo nós vamos fazer com o item B, com o item C, temos a variância, encontramos o nosso desvio padrão, fazemos a nossa continha aqui e verificamos que a variável B tem um total de 15,4 e a variável C, 4,5. O que a gente consegue determinar com esses valores? Que a variável C, ela é representativa, porque os valores que nós temos aqui de 4,5 é um valor que está abaixo. Quando o meu coeficiente de variação ele é menor ou igual a 15%, nós temos uma baixa dispersão e é esse o objetivo. Nós estamos procurando o item de baixa dispersão. A variável A é um valor que é maior ou igual a 30%, alta dispersão. Variável B, ele é maior que 15% e menor que 30%. Nós temos aqui uma média de dispersão. Aí a representação desses dois itens aqui seria melhor apresentada através de um gráfico ou através de uma tabela. Então perceba que a gente tem todos os passos que precisam ser dados para a gente chegar ao nosso valor. Variância, encontra desvio padrão, com base no desvio padrão eu encontro o meu coeficiente de variação. Determino o meu percentual, vou lá para a minha tabela e verifico se ela tem uma alta, baixa ou uma média de dispersão. Se na hora do pedido do exercício, o pesquisador ele pode fazer esse tipo de exigência e nós vamos levantar cada um dos dados e chegar nos nossos percentuais. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, então só para a gente analisar as últimas informações, em que nós estamos falando de variância, coeficiente de variação e falando também do nosso desvio padrão. Então é uma sequência de dados, a gente vai fazendo um passo a passo para a gente chegar num coeficiente de variação. Para isso, nós temos que entender o que é uma variância, pegar a raiz quadrada desse valor, encontrar o meu desvio padrão e depois encontrar o coeficiente de variação. Com esse dado percentual, nós vamos verificar o coeficiente de variabilidade desses dados. Vamos gerar um gráfico também. Então, é uma sequência de dados para que a gente possa realmente chegar em dados satisfatórios. Vamos lá, as nossas últimas informações. Então, nós vamos relembrar aqui os nossos acordos. Então, estude as unidades do livro acadêmico. Nele vocês vão encontrar várias informações aqui para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E também não esqueça de fazer as atividades aqui da pré e pós-aulas também. Então, nesse momento, o professor se coloca à disposição de vocês aqui. Caso haja alguma dúvida, nós vamos ter um pequeno intervalo aqui para você mandar os seus questionamentos e daqui a pouco nós voltamos com as considerações finais da nossa aula. Até daqui a pouco.
Muito bem, sem perguntas no momento. Nossa aula de hoje tem muita informações que vão ser interessantes. É claro que nós estamos falando de uma empresa que tem 30 mil funcionários, fizemos uma amostragem de 20 funcionários e com base neles nós analisamos idade, sexo, cor de olhos, altura, peso. E esses dados eles foram gerados através de uma amostragem e nós trabalhamos a amostragem estratificada com vocês. E qual seria a melhor forma de demonstração desses dados para que uma pessoa leiga ela consiga fazer uma leitura sem muitos problemas? Se a gente verificar a nossa tabela com todos esses dados que foram apresentados, realmente teremos que fazer uma análise mais detalhada. E através do gráfico a gente consegue entender bem melhor isso. Falamos sobre a média aritmética simples, que é um cálculo simples da soma pela quantidade de itens que são apresentados, média aritmética ponderada envolvendo peso. Falamos também da mediana, vamos colocar isso dentro de um rol crescente de informações ou decrescente. Se for par, utilizamos a média aritmética daqueles 2 itens que ficam no centro. Se for ímpar, nós temos o resultado sem problema na resolução. Falamos da moda, aquele item que aparece com maior frequência, e depois nós fomos para variância. Falamos do nosso desvio padrão, nós encontramos a variância, utilizando todos aqueles dados, utilizando a média. Depois, para encontrar o nosso desvio padrão, nós temos que utilizar os valores da nossa variância, que seria o valor que é apresentado em y mais a média elevado ao quadrado. Esse valor, achamos a raiz quadrada disso, encontramos o nosso desvio padrão. Depois, bem tranquilo para encontrar o coeficiente de variação e entender qual vai ser a dispersão que vai fazer parte lá do nosso gráfico. Bastante informação, espero que tenha colaborado aí com o seu entendimento um pouco mais de métodos quantitativos. Próxima aula a gente continua ainda falando sobre esses dados. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Olá, vamos chegando ao final da unidade 2 de métodos quantitativos. Agora você já conhece as medidas de dispersão, já é capaz de fazer cálculos para mensurar a variabilidade de um conjunto de dados. E sabe que as medidas de dispersão são fundamentais para determinar se uma medida de posição representa bem um conjunto ou não. Aprendeu que a média, a mediana e a moda são medidas resumo que podem ser eficazes para sintetizar informações, assim como gráficos e tabelas são ferramentas importantes para análise de informações. Antes disso tudo, é claro, foi preciso descobrir como fazer uma coleta de dados relevante. Viu o tanto que você está sabendo? Agora você pode tirar o coelho da cartola quantas vezes quiser. Essa é a mágica de aprender. E memorizar também é um truque importante para aprender. Você se lembra dos desafios das situações problema? Vamos relembrar. Na SP1, você aprendeu a fazer um roteiro para coleta de dados sobre os funcionários da empresa M. Primeiro vieram os objetivos para guiar a pesquisa. Depois, foi preciso adaptar perguntas genéricas para que as respostas fossem objetivas. Depois, foi definido o sistema de coleta. Você viu que a amostragem devia envolver todos os cargos e que é necessário planejar a maneira de coletar os dados. Já na SP2, a tarefa foi organizar os dados coletados, resumir e apresentar. Foi necessário decidir qual a melhor forma gráfica de representar as respostas. Foram trabalhadas 2 variáveis, sexo e peso, e foram feitos gráficos com base nas características intrínsecas a essas variáveis. O gráfico de setor foi escolhido para a variável sexo e um histograma foi o mais adequado para o peso. Na SP3, o desafio foi resumir os conjuntos de dados utilizando as medidas de posição. Foram calculadas a média, a mediana e a moda para as variáveis idade e sexo. Vimos que a média e a mediana não representaram muito bem o conjunto de idades. E a moda foi a única medida de posição que pôde ser utilizada para a variável sexo. Na SP4 ficou claro por que a média calculada não era representativa, por não dimensionar o quanto as idades variavam. Isso ficou evidente com o cálculo das medidas de dispersão, resultando em porcentagens de variação elevados para idade e peso. A conclusão foi que o uso de um gráfico ou tabela seria melhor para representar esses dados. Agora é a sua chance de aplicar o que aprendeu em novos contextos.
Veja esse gráfico do Censo Escolar de 2014 disponível no site G1. Em 2014, o número de escolas de ensino básico no Brasil era de 189.818. Com essa informação e as apresentadas no infográfico, é possível determinar a quantidade de escolas que possuíam laboratório de ciências, acessibilidade, quadra de esportes e outros itens. Calcule esses números e aproveite para fazer uma representação em gráficos de setores e de barras. Outra sugestão para você: a utilização da estatística descritiva é muito importante na criação de relatórios gerenciais. Acesse o site do Sebrae e baixe o roteiro ensinando como elaborar relatórios eficientes. Pratique tendo como referência dados do local onde você trabalha ou estuda. Esse é um aprendizado que você certamente vai usar profissionalmente. E aqui vão algumas dicas para você acessar os materiais didáticos e ver como a estatística descritiva está bem presente no seu dia a dia. Procure se informar mais sobre o censo escolar. Leia o artigo falando como ele é feito e qual sua importância para as decisões educacionais. Acesse o material sobre tipos de gráficos e veja como lidar com gráficos no Excel. Procure saber qual é a medida usada para divulgar o Índice de Desenvolvimento Humano, a média ou a mediana. E veja como um laboratório de coleta de sangue pode fazer seu controle de qualidade com o apoio de dados estatísticos. Você vai começar a notar que a estatística descritiva está por todo lado. Não deixe de realizar as atividades propostas. Leia o seu livro didático, os materiais complementares e, principalmente, a bibliografia recomendada. Você vai ver que a estatística é cada vez mais valiosa quanto mais você conhece sobre ela.